Olá, hoje seguimos em mais um passo nas nossas reflexões de nossa campanha de 40 dias de amor. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa. E para você, como tem sido? Eu imagino que esse período de reflexões sobre o amor na nossa vida vai fazer uma diferença muito grande. Se você levou a sério as leituras bíblicas, se você levou a sério as reflexões, os momentos de projeto de vida, aplicando para que você possa entender o sentimento que é você fazer algo de bom para alguém. Então, nós chegamos agora à sétima mensagem desse período. São 7 reflexões que aprofundam o nosso, o nosso conhecimento acerca da importância do amor na nossa vida. E nós estamos seguindo, dentro dessa campanha, uma análise do texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós já fizemos algumas imersões nesse texto e hoje vamos fazer um encerramento nos últimos versículos que compõem essa bela obra literária que faz parte do Novo Testamento. Muitos o chamam de hino, um hino cantado pela igreja. E muito provavelmente o apóstolo Paulo, quando elaborou esse texto, não só pelo fato dele ter sido inspirado pelo Espírito Santo, mas ele também estava tomado de conhecimento a respeito da poesia que havia na época a respeito do amor. Não o amor pura e simplesmente como Eros, mas o amor ágape. Não o amor humano, esse amor que a gente sente, mas o amor que é compromisso, o amor que se entrega, o amor que se dá. E hoje nós vamos encerrar essa reflexão. E eu preparei um contexto, um conteúdo, para que a gente pudesse pensar como que esse amor tão sublime, esse amor tão impactante, que faz tanta falta na nossa vida, como que ele pode se tornar uma realidade na nossa conduta? Como que o amor pode se tornar um ingrediente importantíssimo, indispensável na minha maneira de ser? Eu preparei uma apresentação, como eu sempre faço. Vou compartilhar aqui o texto inicial e quero que você acompanhe comigo para a gente poder fazer a leitura da palavra de Deus no começo dessa reflexão. Acompanhe a gente. Bom, gente, a série de mensagens chama-se Vivendo em Amor no Mundo, uma campanha de 40 dias de amor. Estamos chegando lá. Estamos no dia 35 das leituras diárias. Estamos quase no final dessa jornada. Quero dar os parabéns a você que conseguiu fazer essa jornada até aqui. E quero convidar você a fazer essa última reflexão junto comigo dentro do texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos utilizar os versículos de 9 a 13, bem lá no finalzinho mesmo, já no encerramento dessa composição belíssima. Também eu queria convidar você, porque a série não termina hoje. A série vai terminar no último domingo de dezembro, quando nós vamos pensar ainda a respeito do amor de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo e como esse amor pode nos estimular a viver uma vida melhor, como o amor pode nos salvar da nossa própria perdição. Hoje nós falaremos sobre como o amor pode ser superior, como que ele é superior a tudo que eu possa ter na minha vida, até mesmo superior à minha própria espiritualidade. O tema da mensagem de hoje, então, é a superioridade do amor. E o texto que vamos ler para a meditação está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
nesse fechamento de capítulo, nesse fechamento dessa interpolação que o apóstolo Paulo faz sobre as dádivas divinas para uma vida melhor, que é assim que eu vejo os dons espirituais. Ele diz que a maior de todas as dádivas de Deus para a nossa vida é o amor. O amor é o maior presente de Deus para a nossa vida. Então, só para você ficar registrado aí, nossa reflexão de hoje vai se basear no capítulo 13, versos de 9 a 13. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar. Vai ser importante você acompanhar com a gente a reflexão da palavra de Deus. Gente, o que eu tenho para mim nessa reflexão de hoje é que aquilo que faz com que o amor seja o maior presente de Deus para a nossa vida, o caminho melhor que Deus propõe para nós, é o fato de que Ele nos aperfeiçoa. Olha, gente, eu estou dizendo algo que talvez você ainda não tenha se dado conta. Ou, pelo menos, as pessoas estão muito presunçosas nos dias de hoje, achando que são muito perfeitas. Nós somos imperfeitos e incompletos. Essa é a característica humana. E o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que, lá no verso 9 dessa passagem, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que nós fazemos é em parte. Toda a nossa ação é parcial. Você nunca consegue, com seus próprios esforços, conseguir a plenitude, a vida plena, ou aquilo tudo que você é. É claro que você vai conseguir o máximo que você puder, mas nós não somos perfeitos, nós não somos completos. A imperfeição é a característica essencial de nossa humanidade. Nós somos marcados pela vulnerabilidade, nós somos marcados pela volitividade, nós somos marcados até mesmo pela necessidade de estarmos ligados uns aos outros. Precisamos do outro para que possamos nos identificar, para nos conhecer. Carecemos de toda forma de relacionamento para que nós possamos existir. E essa imperfeição que é nossa, é pelo fato de sermos assim imperfeitos, é que precisamos tomar decisões importantes a respeito do amor. Quem deseja se tornar perfeito corre o risco de adoecer, corre o risco de desenvolver comportamentos, sintomas ligados ao estresse, ao medo. Quem quer aperfeiçoar por si mesmo é capaz de perder a oportunidade de ter uma vivência saudável e uma convivência saudável com aqueles a quem ama. Quem quer ser perfeito por suas próprias forças há de vir a fracassar nas suas tentativas. Paulo ressalta esse aspecto transitório de nossa existência. Tudo que envolve as ações humanas são limitados no tempo e no espaço. Até mesmo o exercício dos dons espirituais, que eram tão importantes para os coríntios, são limitados historicamente. O dom de cura, ele não é completo. A doença volta e é preciso curar de novo. O dom de ressurreição, ele também não é completo. A pessoa vai falecer de novo. O dom de profecias também não é completo, porque Deus precisa falar conosco o tempo todo. Nenhum dom espiritual basta por si mesmo. Todos eles carecem de atualização, carecem de compreensão e carecem do momento oportuno para que ele aconteça. Eles são limitados historicamente. Esses dons, todos eles citados pelo apóstolo Paulo,
dizem respeito às nossas circunstâncias, aos nossos problemas, e são formas de Deus nos abençoar. São dádivas divinas para nos auxiliar, e Ele dispensa os dons sempre que precisamos. E mesmo sendo essas bênçãos tão momentâneas, Deus fala conosco apenas quando Ele quer, quando Ele deseja, quando Ele está com o seu... quando nós estamos em sintonia com Ele. A profecia e as línguas estranhas que eram taxados ali, a ciência que eram taxadas como os principais dons espirituais, esses dons são realidades que dizem respeito à nossa própria faculdade humana. São do momento vivido em que o Espírito Santo intervém do modo dele na nossa vida, no tempo dele, para nos guiar para a presença daquele, sim, que é total perfeição, daquele que é perfeito por natureza, daquele que por si só é aquilo que se chama perfeito, que nós podemos chamar de perfeito. O amor é o que permite que possamos ver esse Deus perfeito, de contemplar essa perfeição. Nós apenas temos um vislumbre dela e nos aproximamos dela. É essa relação com o sagrado, com o divino, que nos insere na sua plenitude. Somos tomados pela presença divina, por esse amor que nos envolve. Paulo confirma que o amor é o caminho sobremodo excelente, como diz lá no último versículo do capítulo 12, porque nele, no caminho do amor, a salvação se realiza, a vida se renova e o Espírito tem liberdade de agir em nós, de forma muito mais ampla do que poderia fazer com qualquer dom espiritual. Eu creio nos dons espirituais, mas eu creio que eles são apenas amostras, como diz o título do meu livro, amostras do poder de Deus. Deus é capaz de muito mais. Deus quer fazer muito mais na nossa vida. Ele declara que o amor é a única coisa que pode completar essa imperfeição que existe em nós. Por mais que eu tenha sido capacitado pelo Espírito Santo, por mais que eu tenha até minhas habilidades pessoais, mas só através do amor eu consigo superar as minhas imperfeições. No versículo 10 do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É quando essa pura perfeição se faz presente na minha vida. É quando aquilo que move o coração dessa perfeição se faz presente no meu mover diário, é que eu posso então dizer que a imperfeição está sendo deixada para trás. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. A realização do amor na nossa vida envolve, então, um aspecto histórico, porque é momentâneo, é ali, quando se dá no chão da minha história, nas minhas práticas de vida, quando eu sou capaz de colocar em prática esse amor divino nas minhas ações, nas minhas relações, na maneira como eu lido com os meus problemas pessoais, com as minhas circunstâncias momentâneas. Mas é também escatológico, porque está caminhando para o futuro, está caminhando para o final. Então, esse amor, ele se realiza historicamente e escatologicamente. É um processo que dura a vida toda e eu vou me aperfeiçoando à medida que eu permito que esse amor encha o meu coração. É um processo que dura a vida toda e segue até a eternidade. Eu queria fazer aqui um levantamento nesse texto do apóstolo Paulo com você sobre como a Bíblia nos ensina
sobre esse caminho para a eternidade no aperfeiçoamento do amor. Eu encontro aqui 3 propostas de aperfeiçoamento que precisamos levar em conta. A primeira proposta é o fato de que o amor nos amadurece. Há um caminho de maturidade quando permitimos que o amor de Deus, esse amor que é pura perfeição, faça parte da minha vida. Nossas atitudes, pessoalmente, são frágeis e comportam uma complexidade diante da realidade que nós vivemos. Então, a vida em amor é um convite para que a gente supere as nossas imperfeições e possa agir de forma amadurecida, de forma adulta diante dos problemas da vida. É isso que nos torna pessoas, em que nós passamos por esse processo de amadurecimento, que sai da infância e vai para a maturidade. O amor envolve, então, esse processo de nossa formação humana. Eu diria mais, isso quer dizer que o amor nos humaniza. O amor envolve a nossa humanização, nos torna seres humanos aperfeiçoados. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É isso que nos humaniza. Nós precisamos deixar para trás as coisas que nos desumanizam para nos tornarmos mais humanos, mais maduros, mais compromissados com aquilo que faz parte da nossa vida humana. A segunda proposta é o fato de que o amor nos capacita a compreender melhor a realidade. Toda a nossa compreensão do mundo é sempre muito limitada. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma máquina, ninguém é capaz de conhecer todas as coisas. O amor, porém, nos capacita a ter uma compreensão mais ampla. Nós vemos, então, que essa realidade que nós comparamos, tudo isso que nós percebemos à nossa volta, todas as coisas que estão ao nosso redor, nós só conseguimos ver através de uma visão limitada, através de imagens, de reflexos. É bem mesmo a moda lacaniana. É pelo princípio do espelho é que nós conseguimos ver a realidade. E você sabe como é que a gente vê por espelho. Sempre vê a imagem distorcida. Ela sempre aparece para nós invertida, com as suas alterações. Porque é assim que nós percebemos a realidade. Nós percebemos a realidade sempre de uma forma atravessada, de uma forma alterada. A nossa visão não é suficiente para captar o real tal como ele é. A nossa compreensão da realidade e a nossa capacidade de conhecer são incompletas, parciais, imperfeitas. Nem mesmo a ciência tem todo o conhecimento da realidade. Eu costumo dizer, e quem foi meu aluno sabe muito bem desta frase, é uma ingenuidade a gente acreditar que uma ciência por si só dará conta de toda a realidade. Nós precisamos de toda forma de conhecimento, nós precisamos de toda forma de expressão, nós precisamos de todas as informações e ter a capacidade de processar isso tudo para poder ter um vislumbre de compreensão da realidade. É muito difícil ter todo o conhecimento. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece todas as coisas. Mesmo que você tenha aí os seus títulos, tenha uma grande biblioteca na sua casa ou processe um computador de ultíssima geração, você não tem todo o conhecimento. Ninguém tem. E nós precisamos de toda ajuda, de todo recurso para que a gente possa conhecer melhor. A gente precisa se atualizar, a gente precisa se informar,
A gente precisa dialogar com quem sabe algo diferente da gente. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, verso 12: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Esse é o nosso grande sonho, de ver Deus tal como Ele é, de ver a beleza da perfeição tal como ela é, como quem vê face a face. Agora conheço em parte, diz o apóstolo Paulo, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Mas há uma última proposta feita pelo apóstolo Paulo aqui, que nos ajuda a entender um pouco a respeito das nossas imperfeições. O amor nos aperfeiçoa. É o amor que nos torna perfeitos. Não é você que vai se tornar perfeito porque você quer, mas é o amor em seu coração, em sua vida, em sua prática diária, que vai fazer você perfeito. Sabe por quê? É o amor que vai fazer com que você se torne mais parecido com Deus. O amor faz com que a gente fique mais parecido com Deus. Porque se Deus é amor e o amor de Deus está no seu coração, na sua vida, você está parecido com Deus. Aquele que é perfeito, que é Deus, nos convoca a sermos perfeitos como Ele é. Foi Jesus quem disse isso lá no Sermão do Monte. Sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso quer dizer, amem como Deus ama. Seja amor como Deus é amor. Mas olha, gente, isso só é possível através do amor. É o amor de Deus em nós que nos torna perfeitos. Não é a fé que nos torna perfeitos, embora ela seja muito importante. Não é a esperança que nos torna perfeitos, embora ela seja importante. O que nos torna perfeitos é o amor. A fé se baseia naquilo que Deus é capaz de fazer. E nós cremos que Deus é capaz de fazer milagres, maravilhas, sinais e prodígios. A esperança, ela revela o que está para acontecer. Ela aponta para o que Deus vai fazer no futuro, que Deus pode fazer na nossa vida, apesar das nossas circunstâncias. Mas nós cremos que é o amor que revela o que já está realizado, concretizado, presentificado no mundo. O amor de Deus já está entre nós, representado através das ações maravilhosas da graça de Deus na nossa vida. O amor é uma dádiva, é um presente de Deus que confere a nós aquilo que falta para nos tornarmos quem Deus gostaria que nós fôssemos, que é a sua imagem e a sua semelhança. É o toque divino em nós que nos restaura, que nos revigora, que nos torna pessoas melhores, que nos faz mais parecidos com Ele. O texto diz lá no finalzinho: assim permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Para a gente concluir essa reflexão, eu queria acrescentar um dado importante desse texto de 1 Coríntios 13. Você examina de ponta a ponta os 13 versículos desse capítulo e você não encontra uma vez sequer Paulo falando o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, nem a Trindade. Você não encontra os nomes divinos aí nessa passagem. Não é possível a gente dizer que a palavra ágape, que está representando aí o tipo de amor que Paulo se refere, não é possível dizer que essa palavra quer dizer um sinônimo de Deus. Não, não é disso que estamos tratando. Estamos falando do presente que Deus tem para nós.
É claro que em cada versículo, em cada passagem, em cada frase, em cada afirmação desse capítulo, nós vemos a ação divina. Só é possível acontecer as coisas que Paulo fala nesse capítulo, porque ali, na ação do amor, está presente a mão divina, o poder divino, o cuidado divino sobre nós. É possível perceber que cada uma das afirmações se refere a esse amor que Deus revelou a nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse amor que é capaz de renunciar a tudo, de assumir a cruz, de ir até as últimas consequências por causa daquilo que ele se propôs a fazer na nossa vida. E o interessante dessa constatação é que a forma como a Escritura aponta para que possamos ser aperfeiçoados nesse amor divino é ter a vida firmada em Jesus. Você vai encontrar em todas as passagens a respeito da relação de amor na vida cristã o fato de que para que eu tenha amor na minha vida, eu preciso ter uma relação com Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso fazer uma entrega de minha vida a Jesus. Seguir Jesus, seguir seus ensinos, viver como ele viveu, andar como ele andou. Esse é o desafio do amor na nossa vida em termos práticos. É quando eu imito Jesus, quando eu sigo os passos de Jesus, é que eu me torno uma pessoa capaz de amar como ele amou. Eu quero deixar um versículo sobre isso. Está lá em 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Que o amor de Deus se torne uma realidade na nossa vida, na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que a gente possa irradiar esse amor, transformar esse amor em ações concretas na nossa vida. E quando eu falo de ações concretas, estou falando de agir e falar e promover ações como se Jesus estivesse agindo em nosso lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Essa é uma decisão muito importante na sua vida. Se você ainda não fez a entrega da sua vida a Jesus, de tomar a decisão de seguir os passos de Jesus, de viver como ele viveu, de andar como ele andou, essa é a hora de você fazer isso. E olha, mesmo que você tenha feito algum tempo atrás, mas esqueceu, você deixou para trás algumas coisas, está fazendo isso de uma forma imperfeita, está na hora de aperfeiçoar, porque é através da vida com Jesus que o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Feche seus olhos, entregue sua vida a Jesus, renove o seu pacto com Ele e caminhe com Jesus daqui por diante. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E que este amor maravilhoso, revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, se torne uma realidade da nossa vida. Nós entregamos nosso coração, entregamos nossa vida, renovamos o nosso pacto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que prazer a gente poder estar aqui juntos. Essa semana já é uma semana que vai já chegando pertinho do Natal. Hoje é um dia muito especial para a Igreja Evangélica Brasileira, porque é o dia da Bíblia. É o dia da gente agradecer a Deus pela revelação dele através das Escrituras. E nós louvamos a Deus porque é nela que nós encontramos as lições, as direções para a vida. É ela que nos aponta para Deus. É ela que nos ensina o caminho de Jesus. Então, aproveite esse momento para agradecer a Deus pelas Escrituras e você aí que está nos assistindo, poder fazer da Bíblia o seu manual de vida.
Eu tenho para mim, isso é uma coisa que eu de vez em quando falo por aqui, a Bíblia é o maior e melhor manual de autoajuda que a humanidade possui. Quer ser feliz? Segue a Bíblia. Faça com que a Bíblia seja uma realidade na sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação da mensagem. Quero agradecer a sua companhia aqui. No domingo que vem, nós teremos uma atividade presencial, mas ela será na casa de uma pessoa querida de nossa igreja que está impossibilitada de vir estar conosco. É essas vantagens de sermos uma igreja pequena. A gente tem maior mobilidade. Então, nós teremos um culto com a ceia do Senhor e com um momento de confraternização. Será a última atividade presencial do nosso ano. Você que é de nossa igreja já sabe, através das redes sociais, do que se trata. Então, se organize, vamos nos organizar para estarmos juntos. E se porventura você quiser estar conosco, nos conhecer, deixe os comentários aí embaixo. Será importante para a gente ter você conosco também. Meu querido, minha querida, tenha um bom restinho de domingo na presença do Senhor. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus abençoe a sua família.